Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando nosso período de quarentena, nós estamos aí nas nossas casas e dando continuidade às aulas de matemáticas, Hoje nós vamos trabalhar a aula número 4. A aula número 1, 2 e 3, nós falamos sobre um pouquinho da origem dos números, sobre o princípio de contagem e apresentamos o sistema de numeração egípcio, tá? Então, nesta aula número 4, nós vamos dar continuidade, um pouquinho da história dos números. Hoje nós vamos trabalhar com os algarismos romanos. Então, vamos lá? Sempre, mesmo para quem pega o material no colégio impresso, coloque a pauta em seu caderno. Então, você vai colocar a pauta, 17 de agosto, o sistema de numeração romano. Leia a introdução a seguir. Os antigos romanos também possuíam um sistema de numeração formado por 7 símbolos. Então, aqui tem uma informação importante. 7 símbolos, tá? Quais eram esses símbolos? A letra I, a letra V, a letra X, a letra L, a letra C, a letra D e a letra M, tá? Então, ele vai explicar o seguinte. Os símbolos representados pelas letras I, X, C e M podem ser repetidos até no máximo 3 vezes. Então, a gente fala que esses daqui seriam os símbolos principais. Então, quais são eles? O I, o X, o C e o M. Daqui a pouquinho a gente vai ver, então, que o I seria o que vale o número 1 para a gente hoje. O X seria o 10. O C seria o 100 e o M seria o 1000. É o que pra gente hoje representa os múltiplos de 10. Perfeito? Então, o I vale 1, o X vale 10, o C vale 100 e o M vale 1000. Se eu posso repetir só 3 vezes, então se eu quero representar o número 3, o que eu fazia? 1, 2 e 3. Se eu quisesse representar o número 30, o que eu fazia? 1, 2, 3. Se eu quisesse representar o número 300, 1, 2, 3. E o número 3, 1000, 1, 2, 3, tá? Essa é a regra básica. E ele vai falar o seguinte, já os símbolos representados pela letra V, L e o D, então esse daqui, ó, o V, o L e o D, só podem ser repetidos uma vez. Então, são símbolos secundários, que a gente vai ver que vale 5, que vale 50 e que vale 500. Professor, é fácil montar os algarismos romanos. Então, se eu consigo lembrar cada símbolo, consigo lembrar os principais, consigo lembrar os secundários, eu monto a regrinha, tá? Então, vamos observar alguns exemplos de números escritos no sistema romano, tá? Então, aqui tem uma tabelinha com vários números. Vou pegar os que a gente mostrou ali. Então, por exemplo, o número 1 é um risquinho. 2, 2 risquinhos. 3, 3 risquinhos. O 5 é o V. O 6 é o 5 mais 1. Então, V mais I. O 7, V e I. Tá? E assim por diante. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o 800. Ó. O 800, como que eu teria que fazer? 500 mais 300. O 500 a gente sabe que é o D, que eu acabei de mostrar aqui na página anterior, ó. O D vale 500. O 300 é 100, 100 e 100. Então, 100, 100 e 100. Repetir só 3 vezes, esse aqui uma vez só, tá? Então, vocês percebem que aqui eu estou usando a operação de soma, tá? Então, eu faço mais. Então, sempre que um símbolo maior está na frente de um menor, eu somo, tá? Agora vamos ver. No entanto, para representar o 9, ao invés de eu colocar 5, 6, 7, 8, 9, eles viram que aqui eu estou repetindo esse símbolo 4 vezes. Isso eu não posso pela regrinha que a gente viu lá atrás, então isso aqui estaria errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o símbolo menor, que é o 1, na frente do 10. Quando eu coloco o símbolo menor na frente do maior, então o que eu faço? Eu faço 10 menos 1. Então isso aqui ficaria 9. Toma cuidado, por quê? Porque se eu coloco do outro jeito,
Isso aqui fica 10 mais 1, que dá 11. Lá nos algarismos egípcios, se eu colocasse assim, ó, o calcanhar e o pauzinho, isso aqui valia 10, isso aqui valia 1, então isso aqui valia 11. Se eu colocasse assim, também seria 10 mais 1, que também valeria 11. Isso aqui vale para os egípcios, para os romanos não. Se eu troco de lugar, eu troco o valor. Então a ordem aqui é importante. Ó, outro exemplo que ele dá aqui, ó. O 10 na frente do 50. Então eu faço 50 menos 10, que dá 40. O x antes do c. Então eu faço 100 menos 10, que dá 90. Então essa é a segunda regra dos romanos. Primeira regra, só posso repetir um símbolo no máximo 3 vezes seguidas. E segunda regra, eu posso fazer subtração quando eu tenho um número menor na frente do maior, ou adição quando o menor está na frente do maior. Então, quando o menor está antes do maior, subtração. Quando o menor está depois do maior, adição, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, olha lá. Se à direita de um símbolo romano se escreve um outro valor igual ou menor, o valor então vai ser somado. Olha aqui, ó. VI. O V vale 5, o I vale 1. Então 5 mais 1 deu 6. XVI. O X vale 10. O V vale 5 e o I vale 1. 10 mais 5, 15 mais 1, 16. XVI. X vale 10, X vale 10, e 1, 1 e 1. Então, 23. LV, 50 mais 5, LXVII. Vou colocar aqui embaixo. O L vale 50, X vale 10, o V vale 5 e o I vale 2. 50, 60, 65, 67, tá? Vou explicar aqui um número que às vezes pode confundir, que a gente falou que um símbolo só pode aparecer 3 vezes. 3 vezes seguidas. Olha como que eu vou escrever o 39, ó. 39. O 39 eu vou ter que fazer 30 mais 9. O 30, 10, 20, 30. O 9, 10 menos 1. Aqui vocês vão perceber que o x aparece 1, 2, 3, 4 vezes, mas só 3 vezes seguidas, tá? Então tomem cuidado que aqui seria uma fuga da regrinha. Então aqui eu repeti o x 4 vezes. Então aqui eu escrevi 30 mais 9, que dá 39. Então aqui sempre eu estou colocando um símbolo menor depois de um maior. O 1 na frente do 5, o 1 na frente do 5, o 5 na frente do 10, o 1 na frente do 10, ó, 2 iguais eu também somo, tá? E assim por diante. Agora, quando um símbolo romano for colocado à esquerda de um maior, valor deve ser diminuído. Então, aquela regrinha que a gente explicou. Olha o número 4. Eu coloquei o 1 antes do 5. Então, eu faço 5 menos 1. Olha o 9. 10 menos 1. O 1 na frente do 10. O 40. O 10 na frente do 50. O 90. O 10 na frente do 100. O 400. O 100 na frente do 500. E o 900, o 100 na frente do 1000. Então, tudo aqui eu faço conta de menos, tá? Professor, se eu quiser escrever o 49. Então, vamos fazer aqui. 49. O 49, ó, é 40 mais 9. O 40 é 50 menos 10. O 9 é 10 menos 1. Então, 49, tá? Professor, se eu quisesse escrever o 66, eu vou usar os mesmos símbolos. Olha que interessante. 60 é 50 mais 10. O 6 é 5 mais 1. 50, 60, 65, 66. L, X, V, I. 60. Olha aqui. LX, XL. Aqui foi VI, ali é IV. Então, aqui se eu fosse colocar o 69, que daria igual, tá? Aí seria IX. Mas só pra gente ver, cuidado, porque o símbolo fora de ordem dá um outro número. Então, alguns exemplos pra gente finalizar a explicação. X e I, 10, 11, 12, 13. X, que é 10, o 1 na frente do 5. O 1 na frente do 5, ó, o menor na frente do maior, antes do maior. Então, conta de menos, 14.
10, 20, 30, 31, 32, 33. 10, 20, 30, ó, 1 na frente do 5, conta de menos, 34. 10, 10 menos 1, 9, 19. 50, 5 menos 1, 4, 54. 120, 10 menos 1, 9, 129. Beleza, meninos? Espero que vocês tenham entendido essa explicação aqui. Agora a gente vai responder algumas questões, tá? Aqui ele só dá um exemplinho para a gente memorizar algo que é importante. O valor dos números romanos, quando multiplicados por 1000, colocam-se traços horizontais. Então, se eu quero escrever 1000, é só o M. Se eu quero escrever 5000, eu não posso repetir o M 5 vezes. Então, eu coloco 5 com tracinho, 5000. 10.000, 10 com tracinho, 10.000, tá? Isso aqui pode aparecer. Agora responda no caderno. Algumas pessoas responderam no formulário que ficou disponível. Os símbolos romanos podem ser repetidos no máximo quantas vezes seguidas? Então, a gente viu que no máximo 3 vezes. Tá? E todos os símbolos romanos podem ser repetidos? A gente viu que não. Os que podem ser repetidos podem ser repetidos 3 vezes. E não são todos. Quais símbolos podem ser repetidos? Então, lembra que tinha o 1, o 10, o 100 e o 1000. Esses aqui podem ser repetidos, tá? Então, repetido no máximo 3 vezes, não são todos. Esses aqui são os que podem ser repetidos. Quais símbolos que não podem ser repetidos? Então, era o 5, lembra? O L, que é o 50, e o D, que é o 500. O que acontece com o símbolo do número IV quando colocamos um traço em cima, um traço horizontal em cima sobre ele? Acabamos de ver. Se isso daqui significa 4, se eu coloco em cima o risquinho, eu multiplico por 1000. Multiplica por 1000. Então, fica 4.000, tá? A introdução do traço horizontal permitia aos romanos escrever todos os números, menos um deles. Que número é este? Então, quando a gente pega a escrita romana, vocês perceberam que a gente começa no 1, que é a letra I. Eu posso escrever até 1 milhão, por quê? Porque se eu quero escrever 1 milhão, eu faço 1000 com o tracinho em cima, 1.000 vezes 1000 dá 1 milhão. E eu posso escrever infinitamente. Se eu coloco 2 tracinhos em cima, 1 bilhão, 1 trilhão, tá? Mas tem um número que a gente não consegue escrever. Um dos números é o que a gente chama do vazio, do retirar tudo. Então, os romanos, infelizmente, não tinham símbolo para um número 0, tá? Então, é o único número que não tinha representação nos romanos. Tanto que quando a gente pega a nossa história, a gente fala assim, antes de Cristo e depois de Cristo, Cristo teoricamente nasceu no ano 1, porque não existiu o ano 0, porque os romanos não tinham o número 0 na contagem. Beleza, meninos? Então, a gente encerra por aqui a nossa aula 4 e daqui a pouco eu volto com a aula 5 para vocês. Uma boa tarde.